Nesta aula, a questão habitacional no projeto da cidade é problematizada pelo professor Nabil Bonduki. Professor titular na Universidade de São Paulo há mais de 30 anos, Nabil também tem uma atuação em programas de habitação social e na elaboração de planos diretores municipais. Nos anos de 2011 e 2012, assumiu a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, do Ministério do Meio Ambiente, e coordenou a implantação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos e a Agenda de Sustentabilidade Urbana do Ministério. Pesquisador em urbanismo e história da arquitetura, é autor de livros na área de habitação e gestão urbana. Eu vou começar aqui falando um pouco para vocês, né, da maneira como eu, depois de muitos anos aí de experiência na área da habitação, como eu organizo a política, a maneira como o Estado interviu na questão da habitação no Brasil, né, basicamente a partir do começo do século XX. Por que começo do século XX? Porque o começo do século XX é quando as cidades no Brasil ganham alguma importância e o problema da habitação se transforma num problema. Então, eu já queria aqui distinguir duas coisas, né? Um momento que ele é entendido como um problema e depois um outro momento que ele vai ser entendido como uma questão social. É diferente esses dois momentos. Antes, né, até o final do século XIX, o problema da habitação não era entendido como um problema. Né? Por quê? Porque a sociedade brasileira ela é uma sociedade muito simples, né? Uma colonização colonial, né? Uma colonização de Portugal no Brasil, que criou duas camadas, os senhores e os escravos. Os escravos eram tratados como um meio de produção, né? Tinham as senzalas, é um tema importante para ser discutido, o tema das senzalas, né? Mas ele não era entendido como um problema pelas elites. Né? As elites simplesmente estavam preocupadas, naquele momento, em fazer com que aquele o escravo pudesse produzir o máximo possível e então o problema da habitação não era tratado como a questão da habitação não era tratada como um problema. Ela vai ser tratada como um problema a partir do meados para o final do século XIX, né, quando ela se transforma num problema principalmente de higienismo, ou seja, um problema sanitário. Né? Por que ela é pensada como um problema sanitário? Porque começaram a chegar no país levas e levas e levas de imigrantes estrangeiros que vieram aqui no processo de formação do mercado de trabalho no Brasil e era um momento de transmissão de doenças epidêmicas, nós não tínhamos controles sanitários adequados, não tínhamos vacinas e, portanto, o problema da habitação era visto como um problema que gerava a transmissão de doenças epidêmicas e, portanto, nesse momento o problema sanitário ganha uma dimensão muito grande. Mas, ao mesmo tempo, né, esse primeiro período que vai até aproximadamente 30, nós vamos ter aí, né, o rentismo predominando no processo de produção habitacional. O que é o rentismo? É a produção de habitação feita por capitalistas, investidores, que querem produzir habitação para, através da locação, rentabilizar seus capitais. Portanto, a habitação é vista como um problema, mas ela não é vista como uma política social. A partir de 30, né, nós vamos ter aí o que eu chamo das origens da intervenção do Estado na habitação. É o momento, então, que, e esse é o assunto principal do meu livro Origens da Habitação Social no Brasil, que é o momento em que a questão da habitação passa a ser tratada como uma questão social. Né? E, portanto, o Estado passa a intervir, gerando uma série de controles. O mais importante deles vai ser a lei do inquilinato, que vai controlar os valores de locação, vai congelar a locação, vai proibir despejos, e, em função disso, vai gerar uma modificação muito grande no próprio mercado, né, habitacional. E, finalmente, a intervenção do Estado na produção habitacional, na produção de conjuntos habitacionais. Então, o período, né, principalmente dos anos 40 a 50, é o período em que nós vamos ter uma grande produção habitacional, grande para aquele momento. Né, porque nós vimos de um momento que não se fazia nada. Então, é um momento que se faz uma produção significativa, com muita qualidade arquitetônica, nós vamos falar e mostrar um pouco isso. Bom, a partir de 64, né, nós vamos ter um outro momento, um novo período.
né? Eu vou depois, estou aqui mais fazendo um resumo, depois eu vou detalhar cada um desses períodos mais para frente na nossa exposição. Né? Por que 64 tem uma mudança importante? Porque depois do golpe militar de 64, né, os militares rapidamente operacionalizam uma nova lógica de enfrentar o problema da habitação, principalmente baseado na criação do sistema financeiro da habitação. Então, o que não tinha antes, né, que era um sistema de financiamento habitacional de longo prazo, em massa, é criado a partir de 64, com a criação do Banco Nacional da Habitação, com a criação do FGTS, que até hoje é o principal fonte de financiamento habitacional no país, com a criação, na época, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que é a poupança, que até hoje é fundamental para o financiamento para a classe média. Portanto, a partir daí se dá as bases para a gente poder entender o que nós temos hoje, é claro que com muitas modificações. E é o momento de uma produção em massa de habitação, né, que faz a gente verificar que o período anterior, embora né, tivesse uma produção de qualidade, ela foi, do ponto de vista quantitativo, um pouco expressiva. Bom, o BNH, ele é extinto em 86, mas o Sistema Financeiro da Habitação continua existindo até hoje. Mas o BNH, que era um órgão que pensava, de uma certa maneira, o problema da habitação no país, com uma busca de equilíbrio financeiro, ele perde a capacidade de investimento na crise do milagre econômico que sucedeu o regime militar. E aí, então, né, nós vamos ter um momento, que é o momento da democratização, um momento de grande presença dos movimentos sociais, dos movimentos de habitação, né, um momento em que também o poder local passa a ter um papel de maior protagonismo na questão habitacional. Esse momento é um momento, então, que nós vamos ter uma crise do sistema nacional, do sistema financeiro da habitação, por um lado, e, por outro, a construção de soluções alternativas, descentralizadas, com participação das prefeituras, dos estados, e também uma presença importante dos movimentos sociais, né, que buscam lutar, então, por projetos autogeridos, né, que vai ter um impacto importante no trabalho dos arquitetos. Esse é o momento em que a questão da habitação, a questão urbana, passa a ser regida pelos métodos participativos, pelos processos participativos. E, finalmente, o último momento, que aqui eu até ponho 3 pontinhos, né, e eu acho que nós não temos, neste caso, né, além do seu interlocutor, nós não temos nenhum distanciamento histórico para poder identificar claramente onde é que nós estamos e para onde nós vamos. Mas, claramente, a partir do começo deste século, com a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001, com a criação do Ministério da Cidade em 2003, com a formulação do Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, a criação de novos programas nacionais, como, né, o PAC de Urbanização de Favela, o Minha Casa Minha Vida, com a criação de uma estrutura institucional para lidar com esses problemas, né, se dá início a uma nova etapa. Isso aqui é muito importante para a gente entender o seguinte: a dimensão do problema urbano e habitacional no Brasil, a partir dos anos 50, ela é fabulosa, né? O Brasil foi o país que mais cresceu, as cidades do Brasil foram as que mais cresceram no mundo na segunda metade do século XX. Nós saímos aqui, se a gente for olhar aqui, saímos aqui de 20 milhões. E quando a gente fala população urbana, né, vamos ter claro que é o seguinte: não quer dizer que toda a população vive em cidades grandes, é qualquer zona urbana de cidade. Muitas cidades eram pequenas. 20 milhões de habitantes, né, na zona urbana em 50, e vamos chegar lá em 260 em 2010. Né? Ou seja, né, nós vamos ter aí 140 milhões de pessoas, certo, para garantir infraestrutura, garantir habitação, garantir as condições urbanas. Então, não é um desafio fácil de ser vencido. Às vezes a gente fala assim: não se resolveu o problema do saneamento, não se resolveu o problema da habitação, não se resolveu. Quer dizer, é um desafio que tem uma dimensão grande num país que não é dos mais pobres, mas também não é dos mais ricos. Então, é um desafio, e o que nós vamos mostrar aqui é um pouco como é que esse problema foi sendo equacionado, de uma certa maneira, para o bem ou para o mal, ao longo desse tempo, porque, né, de alguma maneira, a gente hoje tem essa população toda vivendo em cidade de alguma maneira, e isso, né, não digo que dá conta adequadamente, nós temos um déficit enorme, como eu vou mostrar mais para frente, mas, né, nós não temos milhões de pessoas morando na rua, né, como poderiam estar com essa velocidade que nós tivemos. Bom, então,
o primeiro período, né, como eu já adiantei um pouco, o período da produção rentista. É um momento em que nós temos uma economia agrária exportadora, um Estado que intervém na questão urbana basicamente em função da questão sanitária, né, e da questão do que na época era chamado embelezamento urbano, né, saneamento e embelezamento, eram os dois temas principais que se tratavam, mas não tratava a questão habitacional como uma questão social, né. É um momento muito importante de mudança de padrão das cidades, nós estamos mudando da arquitetura tradicional portuguesa para a arquitetura eclética, né, com novas referências estéticas, novas referências urbanas também, com a criação, o momento da entrada dos serviços públicos, né, como o serviço de eletricidade, serviço de gás, de telefone, de bonde elétrico, etc. Né, o bonde é muito importante para a questão urbana, todos eles são importantes para a questão urbana, né, e, ao mesmo tempo, a regulamentação que nós vamos ter por parte do Estado vai ser fundamentalmente daquilo que a gente chamava na época, o Código Sanitário. Então, aí a gente percebe bem como a importância da questão sanitária nessa questão. E o que havia de regulação urbana era em cima de leis que estavam, sobretudo, preocupadas com isso. O que é muito importante para nós arquitetos, porque do Código Sanitário é o embrião do Código de Obras. Inclusive, em algumas cidades ainda o Código Sanitário é utilizado como Código de Obras, cidades que não fizeram essa sistematização. Então, esse momento é o momento que nasce um dos instrumentos legais que orientam, né, o trabalho dos arquitetos na aprovação de plantas. Então, essa era uma questão fundamental. Bom, ele não regula o aluguel, como nós já falamos, né? Inexiste uma produção estatal de habitação, com algumas exceções que eu vou mostrar aqui, porque, como eu falei, essa periodização ela tem que ser sempre relativizada, então nós temos uma ou outra intervenção habitacional nesse período do Estado, e, fundamentalmente, nós vamos ter uma produção rentista, porque o setor privado vai produzir, principalmente, cortiços, a maior parte dos cortiços produzidos, construídos, e vilas que podem ser ou vilas operárias de empresa ou vilas rentistas, que é a grande maioria, que é um conjunto de casas que busca exatamente atender esse mercado de habitação. E, de certa forma, produz de acordo com a renda. Em cidade colonial, né, ela, de certa forma, reunia dentro do mesmo casco histórico o escravo e o senhor. Né, até porque o escravo na cidade, grande parte dos escravos eram escravos que atuavam dentro do domicílio, né, e moravam né, às vezes nos porões, às vezes, né, dentro da própria região, né, onde moravam os senhores. E esse momento vai acontecer isso nas cidades que crescem, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Salvador, Recife, Porto Alegre, cidades que vão crescer e vão se tornar as capitais principais do país. Vai começar a acontecer, então, o que eu chamo da desconstrução dessa cidade colonial, né, ou da demolição da cidade colonial, e a criação, então, de uma cidade, a cidade contemporânea, moderna, que é a cidade onde, então, as classes sociais vão buscar seus lugares, né? Para quem conhece São Paulo, isso é muito claro, né? Vai em direção à zona sudoeste, para a Avenida Paulista, Higienópolis, depois os Jardins, enquanto que os setores populares vão em direção às zonas mais pobres, né? Que são junto às fábricas, as regiões, portanto, aonde eles vão poder estar próximo ao lugar de trabalho. Os trabalhadores, né, principalmente os operários, vão se dirigir principalmente para as áreas baixas da cidade, junto às ferrovias, onde também vão estar as fábricas. Então, esse processo de segregação espacial também está vinculado a uma ideia, né, dos territórios adequados para cada tipo de uso. Enquanto, né, as elites sobem em direção ao espigão, as indústrias vão acompanhar a ferrovia, ferrovias que, no caso de São Paulo, estão todas se dirigindo aqui para o interior. Por quê? Porque o aluguel de uma casinha de vila era o que eles, na época, chamavam, e essa referência, uma casa modelar, uma casa saudável. E a casa saudável é aquela que tinha o banheiro na casa, o banheiro individual, que não tinha um banheiro coletivo. Né? Isso que diferenciava, então, a casa da vila, a casa saudável, que alguns setores de classe média baixa ou de mais qualificados dos trabalhadores conseguiam acessar todos através do aluguel, porque não havia sistema de financiamento. Né? Quer dizer,
A casa é o bem mais caro que uma família pode querer comprar, uma família de classe média ou de classe baixa pode comprar ao longo da vida, né? Portanto, né, ela só consegue comprar se ela tiver um financiamento de longo prazo, né? E o aluguel, nesse momento, é a referência. Então, ela vai alugar isso. É por isso que o controle dos aluguéis, quando ele é instituído, ele visa desestimular esse investimento em casas de aluguel para estimular o investimento no setor industrial, que é o setor que tem mais riscos, pode ser muito lucrativo, mas ele tem mais riscos e ele depende de muitos outros fatores. Bom, os mais pobres vão estar vivendo, então, nos cortiços, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de cortiços, né? Ali naquele cantinho, o relatório da Comissão de Inspeção e Exame e Inspeção dos Habitações Operárias e Cortiços de Santa Efigênia. Né? O que é isso? Né? Isso é o primeiro, no caso de São Paulo, no Rio de Janeiro tem um anterior, um primeiro relatório habitacional, na verdade, a primeira pesquisa sobre habitação que eu conheço no Brasil, né, é feita em 1893, certo? Aonde, né, vai se fazer um levantamento, que é esse aqui, onde ele identifica os cortiços que existem e aonde teve febre amarela. Por que foi feita essa pesquisa? Foi feita para, né, identificar aonde, né, havia foco de febre amarela e a relação entre uma coisa e outra. E depois, aqui eu não pus todos os, né, os slides desse relatório, né, cada um desses cortiços vai ser analisado e vai ter um diagnóstico. Né? A ideia da relação entre a saúde pública e o controle das habitações é muito forte nesse momento. Tanto que a saúde pública vai se organizar como uma espécie de polícia, para inspecionar os cortiços, inspecionar se tem, né, focos de doenças, se estão adequados em função disso. Então, nós vamos ter ali, né, a polícia sanitária, vamos ter o inspetor sanitário, né, vamos ter o desinfector, que são os primeiros profissionais que atuam com habitação popular, vêm aí da área da saúde pública, e aqui a gente tem vários tipos. Ali a gente vê, mas também vai aparecer aí, vocês veem aqui no lado direito, assim, uma coisa que também é muito precursora, né, que é a planta do tipo cortiço urbano, casinhas do tipo mínimo, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali. Né? É o primeiro modelo de casa que o poder público faz para o trabalhador. Né? E faz isso com o objetivo de quê? De estabelecer um certo padrão. O que era o mínimo? O mínimo era uma salinha, um quarto e um banheiro, e uma cozinha dentro da casa. Era mínimo. Né? Por isso chama casinhas de tipo mínimo. Certo? Mas ela tinha um banheiro individual, porque a grande questão que se levantava em relação ao cortiço é a promiscuidade e a convivência, né, que levava a 3 problemas que eram condenados na época. Né, o problema sanitário, que nós falamos bastante, que era um problema bem real, né, um problema que era, vamos dizer assim, importante do ponto de vista dos costumes e dos morais, que era as várias relações, vamos dizer assim, libidinosas que surgiam quando as pessoas moravam muito amontoadas. Então, essas moradias geravam condições de vida precária, ao mesmo tempo amontoavam as pessoas, e era o risco, então, das ideias chamadas alienígenas, anarquistas, comunistas, né, poderem se difundir e gerar reações e organizações. Bom, mas, ao mesmo tempo, também, alguns empreendedores, alguns industriais, sejam por razões de produção, seja por talvez uma certa visão um pouco mais social, né, empreenderam as chamadas vilas operárias. O que eram as vilas operárias? Era uma vila, como as vilas rentistas, muitas delas enriquecidas com equipamentos de uso coletivo, como escola, como uma biblioteca, como uma área de convivência, e, ao mesmo tempo, ali viviam os trabalhadores que trabalhavam na fábrica desse empresário, e que esse empresário tinha vantagens óbvias, né? Embora ele tivesse que gastar mais ou cobrar um aluguel menor do que cobraria se fosse para o mercado, porque aqui está a origem de uma ideia de que a habitação não é apenas a unidade habitacional, não é só a casa ou só o apartamento, que a habitação ela é um conjunto de serviços públicos coletivos que complementam essa habitação individual. Né? Que é uma noção que vai ser muito discutida pelo movimento moderno, né? E que vai, inclusive, difundir a ideia, né,
né, da habitação moderna, em conjunto com o urbanismo moderno, e isso vai ser a base, inclusive, da nossa legislação recente. Quando a gente, para aprovar um loteamento, tem que destinar 15% para a área verde, tem que destinar 5% para a área institucional, na verdade, nós estamos partindo do pressuposto que não basta produzir o lote, embora boa parte dos loteamentos clandestinos não respeitem essa legislação. Tem que produzir área verde, tem que ter área institucional para ter equipamentos, em suma, a habitação é mais do que só a casa, a moradia. E para dizer que o Estado não intervia, eu vou mostrar aqui duas intervenções do Estado na área da habitação, que são as precursoras. Essa é a primeira que existe no país, que é exatamente nessas obras feitas pelo Pereira Passos, né, prefeito do Rio de Janeiro, que abriu a Avenida Central. Não foi só a Avenida Central que ele abriu uma malha viária de transformação da cidade colonial na cidade mais contemporânea do Rio de Janeiro. E vai abrir essa avenida chamada Salvador de Sá, né, que vai ter uma série de lotes remanescentes, e nesses lotes remanescentes, que vocês estão vendo aí em preto, né, vão ser construídas as primeiras casas, que estão aqui embaixo, né, as primeiras casas produzidas para trabalhadores pelo Estado, que vão ser alugadas para funcionários públicos. E já se iniciando um pouco essa ideia de que o Estado produz para os seus funcionários, assim como depois dos anos 40, os institutos de aposentadoria e pensão vão produzir para os seus associados. Então, essa ideia das corporações, né, que vão estar presentes. Então, nós vamos, de certa forma, uma extensão ainda da ideia da Vila Operária. Né? Porque a Vila Operária é o empresário produzindo habitação para o seu trabalhador. Né? Aqui, o Estado vai começar a produzir habitação para os seus, né, funcionários. Bom, e aqui, então, o primeiro conjunto, aí já podemos falar que é um conjunto habitacional, produzido pelo governo federal, que é a Vila Operária Marechal Hermes, em 12. Né? Por isso que no meu livro eu falo em 100 anos, né, de política habitacional no Brasil, porque aqui em 2012 começam a ser os primeiros e o livro foi finalizado em 2012, 2013. Aqui na frente a gente vê não só algumas habitações do período, né, do começo do século, como essas escolas profissionalizantes que estão aqui nessa Praça Redonda, esse urbanismo monumental, meio barroco, né, que fazia parte desse projeto. Exatamente aqui, na continuação dessa avenida, está a Estação Marechal Hermes, né, que é a estação de trem, né, portanto, isso é um claro eixo barroco, né, que tem como foco, né, a estação, e esses edifícios curvos que estão vendo aqui são as escolas profissionalizantes, que fazia parte também dessa visão progressista, né, do Marechal Hermes, nesse momento em que o Estado não estava, né, voltado a produzir, né, profissionais. A origem da habitação social é um momento, então, em que a intervenção social do país se articula com um projeto de desenvolvimento nacional, chamado Projeto Nacional Desenvolvimentista, onde se trabalha associadamente com a ideia de modernização, né, modernização do país e desenvolvimento. Desenvolvimento significava, né, superar o modelo agrário exportador e dar início ao modelo urbano industrial, e isso, evidentemente, acabou sendo feito a partir, né, de uma ação fundamental do Estado. Então, vamos ter aqui um Estado com outro perfil, né, um Estado com um perfil intervencionista, que vai aplicar recursos da criação de uma infraestrutura para viabilizar a produção industrial. E, concomitantemente com isso, né, vai surgir, então, as políticas sociais, né, que todo mundo conhece, as políticas sociais de Getúlio, né, as leis trabalhistas, né, a criação da Previdência Social, que vai ser muito importante para o assunto que nós vamos trabalhar aqui, porque exatamente é a Previdência que vai financiar a produção dos primeiros grandes conjuntos habitacionais do país, e nesse momento, então, que vai se dar, né, o congelamento dos aluguéis, né, para que, né, que eu entendo que é a face urbana, né, das leis trabalhistas. Ou seja, enquanto as leis trabalhistas regulamentaram a relação entre o capital e o trabalho, né, criando jornada de trabalho, né, regulamentando a jornada de trabalho, criando férias, criando depois, mais para frente, o 13º, criando regras para o trabalho, a lei de inclinado criava regras para a locação, né, que anteriormente eram regidas pela relação direta de inquilinos e proprietários, e passa a ser regida pela figura do Estado. Né. Além disso, né, se cria segurança jurídica na venda do lote da prestação, porque até então
o proprietário que vendia um lote à prestação podia desistir do negócio no meio do caminho. Então, né, o comprador pagou 10, 20 prestações, o proprietário falou, não, agora eu não quero mais. Eu te devolvo os 20 prestações que você comprou e fico com a propriedade. Certo? Então, não havia segurança jurídica na venda de lote de prestação. Isso vai viabilizar a grande profusão de venda de lote de prestação, que, como eu falei para vocês, para uma pessoa de baixa renda ou de média renda poder ter a moradia, que ela vale muito, e o lote vale muito, só comprando a prestação. Certo? Então, isso é muito importante para criar esse modelo, né, de expansão periférica das nossas cidades. E, finalmente, a produção estatal da habitação, né, com os institutos de aposentadoria e pensão e a fundação da Casa Popular. Né, os primeiros CIANs, né, Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna, eles vão ser focados na questão da habitação. Né, e o segundo CIAN, fundamentalmente, vai trabalhar a ideia da habitação mínima. Né, o que é habitação mínima? Né, vai fazer toda uma discussão sobre isso para chegar num modelo, né, que, na verdade, naquele momento se buscava assim, da mesma maneira como eu tenho que estabelecer qual é a ração mínima básica, né, de alimento que sustenta o homem, qual é a moradia mínima que... E isso não era uma questão secundária dentro do projeto moderno. Isso estava vinculado à ideia de que o arquiteto tinha que intervir na cidade como um todo e que tinha que produzir a habitação de toda a população. E temos que pensar, então, né, como produzir habitação em massa para atender as várias exigências que a cidade tem, e precisam pensar a cidade como um todo e não pensar a cidade em pedaços. Felizmente, ainda nós atuamos em pedaços da cidade. Né? Nós não atuamos ainda na cidade como um todo. Né? Que esse é um dos grandes desafios da arquitetura, né, da nossa profissão hoje. Né? Como conseguir atuar para todos. Né? Mas essa questão não é de hoje, é de 100 anos atrás. Né? E o movimento moderno, ao trabalhar com a ideia de seriação, de pré-fabricação, de civilização da construção, né, tentar trabalhar com a ideia de que nós temos que produzir uma habitação em massa, ele está preocupado exatamente com esses elementos. Bom, mas isso vem ao Brasil de maneira, como sempre, muito, né, diluída, né, alterada, mas isso não evitou que nós tivéssemos um grande crescimento da cidade informal. Né? Este é o momento que se inicia um processo que nunca mais vai acabar, que é o processo de que, né, a maior parte da cidade, mesmo quando o Estado produz em massa, como foi o período do BNH, né, ele não consegue atender a todas as necessidades de habitação que existem. Bom, alguns elementos são importantes para a gente pensar esse período. Um deles é a mudança nas cidades, da mobilidade das cidades. Né, a partir dos anos 20, o automóvel passa a ter um papel muito importante, o ônibus. A introdução do ônibus nos anos 20 é fundamental para a ideia da expansão periférica, porque só o ônibus consegue chegar em áreas de baixa densidade. Né? O bonde exige um sistema estruturado, com muito investimento. Então, o bonde e o metrô trabalham com a ideia de cidade concentrada. Esse seria o modelo da cidade, né, sob trilhos, né? Enquanto que o ônibus trabalha com a ideia de cidade diluída. Então, a presença do ônibus é fundamental, né, para poder se viabilizar as mudanças, as grandes alterações. E aí, então, o foco da intervenção do Estado nas cidades, o principal dele passa a ser a questão da mobilidade. E da mobilidade para o automóvel. E vai se criando, então, né, cada vez mais esse processo de diferenciação dentro das cidades. E aqui a gente vê a importância dos institutos. Né, os institutos de aposentadoria e pensão. O que eram os institutos? O instituto era simplesmente assim, o Estado, é quase o inverso do que está acontecendo hoje, né? O Estado assumindo a Previdência. Ou seja, até então a gente tinha uma Previdência privada, que eram as mútuas, né? Era muito incipiente. Aqui o Estado cria institutos. Institutos para cada categoria profissional. Então, o C ali é comerciário, IAPNários é dos industriários, IAPTEC, os trabalhadores de transportes, bancários, os bancários, né? E ali depois a gente vai falar em especial do Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro. E aí, então, o governo Vargas vai regulamentar a produção de habitação, a construção de habitação, através da carteira predial desses institutos, que é uma maneira de investir os fundos da Previdência e, ao mesmo tempo, então, atender
as categorias dos trabalhadores, de maneira corporativa, ou seja, cada corporação tem o seu instituto. E aquela revista ali é uma revista muito importante, né, a Revista Municipal de Engenharia, que é, né, a revista que foi dirigida, né, pela Carmen Portinho, que é uma engenheira, companheira do Afonso Eduardo Ride, e que vai ser uma grande, podemos dizer para a época, uma grande teórica da questão da habitação. E que vai trabalhar com a ideia da habitação como um serviço público. Né? Essa é a ideia que está presente aqui. Por que serviço público? Porque as moradias que nós vamos ver daqui para frente, todas elas eram de propriedade do Instituto, ou no caso da Prefeitura do Distrito Federal, de propriedade da Prefeitura, e vão ser alugadas para os funcionários, né, ou para os associados. E quem vai cuidar disso é o Instituto ou é a Prefeitura, certo? Que vai fazer a gestão. E aquilo é entendido como um serviço público, ou seja, é entendido como um atendimento a uma necessidade, né, como se a habitação fosse a educação, a saúde, e essa é uma grande, né, questão, né, que se coloca para nós. Né, até hoje é uma grande polêmica entre os que pensam habitação como propriedade ou habitação como serviço. Né. Hoje, francamente, é habitação para propriedade absolutamente defendida. Nesse momento, estava se estruturando uma política, isso não estava muito claro, pelo contrário. Né, a ideia da habitação como um serviço estava bem estabelecida. Vou falar do primeiro conjunto aqui, Realengo, Rio de Janeiro, né, que é o primeiro grande conjunto habitacional produzido no país, e ele é produzido como uma espécie de teste. Nós podemos combinar, e esse é o grande desafio, combinar a ideia da seriação da produção em série com a ideia de diversidade e de qualidade. E é o que se conseguiu, de alguma maneira, né, neste momento, né, embora numa escala muito menor. E aí, então, nós vamos colocar o outro grande desafio nosso, que é combinar qualidade com quantidade. Né? Porque, ao longo da história, vamos ter momentos de muita qualidade e de pouca qualidade, e outros de muita qualidade e pouca quantidade. E aqui, podemos dizer que é de pouca quantidade, né? Embora para os padrões da época tenha sido produzido bastante. Aqui a gente vê, então, os painéis das tipologias feitas pelo Carlos Frederico Ferreira, né? Que ele vai desenvolver, né? Aqui a casa, né? Essa aqui da casa geminada 2x2, que é bem tradicional, podemos dizer, né? Uma casinha geminada 2x2, muito difundida na época. Agora, o que tem de novo nisso é que ele vai fazer uma coisa que também depois vai ser retomada mais para frente, mas que é muito inovadora no momento. Primeiro ele vai trazer uma fábrica de blocos. Ele está trabalhando na perspectiva do movimento moderno, que é um movimento de produção em série, né, e produção ou com pré-fabricação, ou com industrialização, e por isso que é bastante inovador. Como, né, na Belo Horizonte dos anos 50, né, isso aqui é começo dos anos 50, quando o conjunto estava ficando pronto, como isso era moderno, como isso era inovador dentro de um tecido urbano muito tradicional. Essa ideia de valorização do espaço coletivo é uma das ideias fundamentais, né, desse processo de produção. Uma coisa que é muito importante, que também tem um diálogo com o nosso plano diretor, para a gente ver como as coisas são. Né? Boa parte dos conjuntos habitacionais, feitos principalmente no Rio de Janeiro, eles estão ao longo da linha da Central do Brasil, no entorno das estações. Né? Quer dizer, a ideia de que você deve adensar no entorno das estações para produzir habitação, que mesmo distante do centro ele possa criar uma conexão, ela estava presente. E isso é uma recomendação expressa, né? É uma recomendação expressa do IAPI em relação à localização dos conjuntos. A ideia de habitação mínima se combinava com a ideia de exportar para fora da moradia uma série de serviços que normalmente aconteciam dentro da moradia. A ideia de ter uma creche para cuidar das crianças, a ideia de você ter uma lavanderia coletiva, a ideia de ter uma cozinha mecanizada pequena. Né? Tudo isso está ligado a uma outra ideia presente aqui, que é a ideia de liberar a mulher, né, dos afazeres domésticos e permitir que ela possa estar presente no mercado de trabalho, né? Que ao mesmo tempo em que se produziam esses conjuntos, né, se cresceu violentamente o processo de ocupação informal da cidade, o crescimento, a multiplicação das favelas no Rio de Janeiro, dos loteamentos clandestinos em São Paulo, né, e aí a gente vê exatamente essa situação. Né, o conjunto, e em muitos casos vai acontecer isso, né, o conjunto moderno,
né, e ao lado dele, né, as favelas que crescem nesse momento. E, ao mesmo tempo, né, nós vamos ter as primeiras ações sociais, principalmente da igreja, indo para as favelas. Né, indo para as favelas e começando a dizer, bom, as favelas é uma realidade que não poderá ser eliminada, certo? Então, né, a igreja é o primeiro setor muito preocupada com o avanço do comunismo, nos anos 40, né, o Partido Comunista estava muito forte naquele momento, depois da guerra, e a igreja vai então começar a fazer ações sociais nas favelas e, né, muitas instituições se criam nesse momento que têm uma feição pública muito vinculada à igreja. Né? E o surgimento de alguns arquitetos, no caso Flávio Marinho Rego, em 63, que vai exatamente falar que a favela não é um lugar dos marginais, que a favela, na verdade, ela precisa ela precisa ser planejada e precisa ser urbanizada. Né? A recuperação deveria ser feita através de um planejamento idealizado, imposto, mas sim por um planejamento orgânico a longo prazo. Enquanto a concepção do RID era, bom, fazer um conjunto habitacional modernos, com blocos serpenteantes, com serviços no lugar onde a favela estava, que era a concepção, né, do Departamento de Habitação Popular do Rio de Janeiro, a concepção que começa a surgir aí já nos anos 60 e que é precursora do BNH, vamos remover as pessoas para longe. Bom, desculpe aqui, demorei muito nesse segundo momento, porque também vamos dizer assim, a parte mais central da minha pesquisa. Bom, aí nós vamos ter o BNH. O BNH vamos dizer assim, canaliza, né? Ele canaliza uma experiência anterior que era limitada, partindo para uma produção em massa, certo? Então, produção de 4.200.000 unidades, né? Os IAPs tinham produzido 130.000. Então, a gente percebe aí que em 20 anos se produziu uma quantidade enorme. Por quê? Porque se montou um sistema financeiro. Então, aqui o que não tinha antes era um sistema financeiro baseado no FGTS e na poupança, o que vai permitir, então, que se faça uma produção em grande escala, né, mas com uma ideia fundamental, que é a ideia da sustentabilidade econômica. Todos os recursos são retornáveis. O fundo de garantia pertence ao trabalhador, a poupança pertence ao poupador, né, se monta um sistema de financiamento de longo prazo, mas que tem que remunerar o que foi investido. Né? Portanto, quem não tem renda para pagar, fica excluído. Né? Até que o sistema foi relativamente bem montado do ponto de vista de estruturar, mas ele tinha um piso, né? Um piso que inicialmente não era classe média só, era setor popular. Né? Mas era um setor popular aquele que tinha carteira assinada, que tinha renda fixa, que tinha alguma condição de pagar uma prestação. Né? Mas isso vai gerar uma produção muito grande, mas uma produção, né, sobretudo de conjuntos de pobre arquitetura, mal localizados nas cidades, que não está articulado a um projeto de desenvolvimento urbano, a um projeto de mobilidade, e eu diria que se perdeu uma grande oportunidade. Claro que aí também tinha os interesses da indústria da construção civil, que era produzir, né, conjuntos em massa e que se coadunam com essa cidade cada vez mais segregada também, cada vez mais voltada para o automóvel. Então, nós estamos falando do período do milagre econômico, do período do regime militar, mas estamos falando do período do predomínio do automóvel, do crescimento da indústria automobilística no Brasil aceleradamente, né, que vai gerar grandes obras viárias. Por quê? Porque o investimento, né, os recursos que poderiam eventualmente ser destinados para financiamento, para subsídio habitacional, estavam concentrados em projetos, principalmente de mobilidade, como esse que nós estamos vendo aqui, né, as grandes rodovias e os projetos de energia, que é um momento também em que, né, o zoneamento e a regulação urbanística ela vai ficar cada vez mais presente nas cidades, e então proteção dos bairros nobres da cidade, né, aqui a gente vê claramente onde não pode verticalizar, onde pode verticalizar, produção habitacional para a classe média financiada pela poupança e produção habitacional de baixa para baixa renda financiada pelo FGTS em grandes conjuntos habitacionais da periferia. Mas, de qualquer maneira, né, o que eu queria destacar é essa produção, onde, então, essa ideia da reprodução em série, que eu falei um pouco no período anterior, ela vem empobrecida na arquitetura e, sobretudo, empobrecida no espaço urbano,
né, os blocos cada vez mais colados uns nos outros, os espaços entre eles cada vez mais espaços residuais, menos espaço público e mais espaço residual, uma absoluta desconexão entre a implantação dos conjuntos e o sistema de mobilidade, o que não quer dizer que nós também não tivemos projetos de qualidade no período BNH. Esse aqui é o projeto do Cafungá, no Rio de Janeiro, né, que é um projeto interessante do ponto de vista da arquitetura e que também foi produzido no período do BNH. Se o mercado, obviamente, só produzia para um segmento muito pequeno da população, o restante foi habitação informal, né? Habitação informal que foi produzida e, então, todo esse período, né, isso aqui é em Recife, né, isso aqui em São Paulo, né? Esse aqui não é nosso tema imediato hoje, mas é fundamental para que a gente possa pensar, a gente em perspectiva de intervenção, né, quer dizer, essa questão está dada no país. Né? Nós temos uma produção informal enorme e que exige intervenção, que obviamente não pode ser aquela intervenção ingênua do RID, que achava que ia tirar a favela da Catacumba e fazer um conjunto serpenteante moderno no lugar dela. Tá certo? Porque, né? Mas, ao mesmo tempo, que nós temos que também ter estratégias, porque esse processo, aquele quadro de necessidades, ele continua crescente. Né? Que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente, na finalizar aqui, quando a gente faz o estudo para o Plano Nacional de Habitação, nós temos um déficit acumulado, que são a coabitação, a moradia precária, mas nós temos uma necessidade futura enorme. Em 15 anos, o cálculo que foi feito, nós vamos precisar 23 milhões de novas unidades habitacionais no Brasil. Certo? Então, essa questão é uma questão fundamental para nós arquitetos. Quer dizer, como é que nós vamos montar uma estratégia para atender essas necessidades futuras, né, para que a gente não olhe para o retrovisor e veja, bom, essa necessidade vai ser atendida dessa maneira, com loteamento precário, com favela, com moradia em palafita na beira de córrego, com depredação ambiental. Tá certo? Então, esse é o grande desafio que está colocado para nós, que é montar uma estratégia para poder pensar no futuro, né, o enfrentamento do problema da moradia, porque as necessidades são crescentes. E aqui, nesse período, é um período muito interessante, que é que eu chamo, às vezes, de um período de transição entre o BNH e o Ministério da Cidade, né, mas é um período que, de certa forma, ele foi um período muito próprio para experiências inovadoras, para experiências alternativas, que lançaram algumas ideias que também passam a fazer parte desse quadro, né, de hoje. Né? Eu falei de muita coisa que começou lá atrás e que está até hoje aí, né, que são exatamente a necessidade de pensar projetos alternativos em conjunto com movimentos habitacionais, com conjunto com a sociedade organizada, com uma participação de arquitetos, mas que não é mais o arquiteto que senta na prancheta, até porque a prancheta não existe mais, ou que senta no computador e desenha o conjunto, mas que participa junto com a comunidade na elaboração de projetos e de concepções, e que possa, dessa maneira, encontrar produtos mais apropriados para enfrentar os problemas. Isso obrigou, então, né, no momento em que a crise social é enorme, a se pensar alternativas. Né? Os movimentos sociais, com a redemocratização cada vez mais ativos, né, presentes, lutando, né, pelos direitos, né, porque a Constituição vai, então, trazer, né, a discussão de direitos. A ideia é que a redemocratização ia, de certa maneira, abrir as condições para atender às necessidades populares e se introduz alguns novos paradigmas. Né? Um deles da participação, né? Que a participação, que as políticas públicas tinham que ser feitas com participação. E aqui nós, arquitetos, começamos também a discutir a ideia de que, bom, pensar a habitação tem que ser pensado também através de projetos participativos e não projetos que vêm prontos. Nós temos que pensar projetos habitacionais que incorporem, né, a participação da comunidade, porque a comunidade já constrói. Como nós mostramos, na habitação informal, ela constrói. Ela viabiliza a mão de obra, ela compra material, só que com uma qualidade, né, sem uma base urbana adequada e sem uma assessoria técnica, sem condições de poder enfrentar esse problema de maneira adequada. Então, né, se cria aí, então, programas onde as pessoas participam através de mutirão de gestão, e o papel dos arquitetos nesse processo, que foi muito estimulado nesse momento, era o papel de estar junto, pensando alternativas e rompendo aquela uniformidade dos conjuntos habitacionais do BNH. Outra coisa
importante desse programa é a urbanização de favelas. Né? Uma urbanização que não necessariamente é só a colocação de infraestrutura, embora isso fosse essencial. A combinação eventual, né, de construção de conjuntos com uma qualidade arquitetônica diferenciada, né, que vai permitir o desadensamento da favela para abrir as ruas e para poder, dessa maneira, né, criar as condições para a colocação de infraestrutura e transformar a favela num bairro. Isso aqui tudo é entre 89 e 92 da administração Luiz Erundina. Depois isso vai gerar o Favela Bairro no Rio de Janeiro, vai gerar o PAC de urbanização de favela em nível nacional, vai gerar vários programas de urbanização de favelas em outras cidades brasileiras e que, né, tem aí um momento importante. Outra coisa é o direito à habitação no centro e a questão da proximidade do trabalho, né, rompendo então com esse padrão periférico de localização da moradia. Aqui a gente vê uma outra situação, um cortiço no âmbito do lote, e aí então nós vamos entrar aqui nos nossos desafios, né, nosso momento mais atual, que é o último período, né, que eu coloco como ponto de partida aqui o Estado da Cidade. Todos os pontos de partida de período são, né, bastante aleatórios, né, mas tem alguma referência importante, né, e o Estado da Cidade é uma referência importante, porque representou exatamente a regulamentação da Constituição no que diz respeito à função social da propriedade, à utilização de novos instrumentos e, simultaneamente, praticamente no mesmo ano do Estado das Cidades, a Constituição brasileira foi modificada e incorporou o direito à habitação como um direito. Que ela não era, nem em 88, a habitação era direito. Só vira direito em 2000. Né? Então, aqui nós temos uma outra referência importante. Se no começo do século a habitação passou a ser um problema, se na década de 30 e 40 passou a ser considerada uma questão social, nos anos 2000 passou a ser um direito, o que significa uma mudança fundamental de conceito. Não necessariamente ele é atendido, né? Mas ele é um conceito importante, que todo cidadão tem direito à habitação. Então, hoje, a partir da sociedade, a população não pode mais ser removida sem pensar uma alternativa habitacional. Isso não quer dizer que não aconteça, mas se for levar ao pé da letra a lei, né, ela precisa ser atendida. Né? Então, é uma mudança fundamental e eu considero que essa é a nossa referência hoje. Né? E é a referência do que foi, né, a nova política de habitação, que buscou exatamente, né, trabalhar com a ideia de que, num certo prazo, nós temos que zerar o déficit habitacional no país. E tudo isso tem que se fazer dentro de uma perspectiva que está lá em cima, que é incorporar essas experiências alternativas e articular a habitação com política fundiária urbana, saneamento e transporte, ou seja, pensar em política urbana, não só em política habitacional. Né? E aí foi, né, a gente pode dizer que nós passamos aqui por um processo bastante importante de institucionalização, com a criação do Ministério da Cidade, do Conselho da Cidade, do Sistema e o Fundo Nacional da Habitação, o Plano Nacional da Habitação, que eu coordenei, a assessoria técnica, o PAC, de assentamento precário, e depois o Minha Casa Minha Vida, que é onde nós estamos e estamos mal, né? Porque o Minha Casa Minha Vida não incorporou integralmente as estratégias pensadas no Plano Nacional de Habitação e essa política que nós pensamos ali atrás. E os municípios acabaram reproduzindo a tradicional localização periférica, né, apesar de uma produção aí de quase 4 milhões de unidades que foram contratadas. O PAC de urbanização de favelas, aqui a gente vê algumas favelas urbanizadas aí em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, o plano inclinado, né, da favela... Desculpe, às vezes escapam os nomes de alguns lugares, mas da favela ali atrás de Copacabana, favela do Cantagalo, né? Favela do Cantagalo. Então, aqui, novamente, a mesma ideia que nós lá atrás, que eu já mostrei de São Paulo, aqui alguns prédios né, para desadensar a favela e acessibilidade, né, para chegar nas áreas altas, que é absolutamente fundamental, porque, né, pode ser muito bonitinha essas favelas assim no morro, mas, né, chegar lá, né, levar uma compra, né, ter que subir, com os problemas de acessibilidade. Então, são intervenções importantes que foram feitas em relação, né, a uma série de intervenções. Mas esse tipo de conjunto habitacional, né, acabou sendo produzido no Minha Casa Minha Vida. Eu não vou
aqui falar toda a estratégia pensada no Plano Nacional de Habitação, que seria uma outra palestra, né? Mas exatamente isso que o Plano Nacional de Habitação não propunha fazer, ou seja, a construção de casinha desse tipo, isolada, feita por empreiteira, tá certo? Em lugares sem transporte, sem, né, uma acessibilidade e, evidentemente, esse tipo de situação não é o que se pensou. Ou seja, né, se construiu muito, se conseguiu recursos para poder dar o subsídio, mas se produziu de maneira inadequada, né? O Plano de Habitação trabalhava com um leque de programas, né? Por exemplo, em lugares onde tem terra para fazer casa, né, ao invés de fazer uma casa por empreiteira, deveria se trabalhar com a ideia da assessoria técnica e o lote urbanizado, né? E financiamento de material de construção. E poder ter projetos diferenciados e poder ter um custo mais baixo, inclusive, que pudesse atender mais gente, né? Então, esse tipo de... né, existem coisas que são interessantes, né, mas elas geraram uma arquitetura de péssima qualidade. E aqui é uma outra situação, que aí, para a gente ver como também o município podia ter um papel importante. No caso de Osasco, né, esse também é conjunto do Minha Casa Minha Vida, né, que tem uma qualidade, porque o município, ao pensar o projeto, mas foi uma iniciativa do município, não foi parte de uma estratégia, de uma política nacional. Aqui a gente vê um outro conjunto, também tem aquela mesma tipologia que nasceu aqui em São Paulo. Aqui a gente vê um exemplo municipal de articulação de política urbana e política habitacional, que é a criação das ZEIs, das Zonas Especiais de Interesse Social, né, muitas delas localizadas aqui no centro da cidade, né, o que permite aí uma localização adequada, né, da moradia, mas isso aqui também, obviamente, depende de iniciativas dos municípios. Então, para finalizar, né, quais são os grandes desafios que nós temos agora? Eu já falei de todos eles, mas, de qualquer maneira, são desafios que estamos aqui colocados para nós, né? Quantidade e qualidade. Quer dizer, como é que nós podemos trabalhar com qualidade quando se produz em quantidade? Certo? O Minha Casa Minha Vida foi o exemplo disso mal feito. E nós já tínhamos uma experiência que permitia pensar isso diferente, né? Se lá em Porto Alegre, nos anos 40, se fez um conjunto habitacional de 2.500 unidades, com 25 tipologias diferentes, por que nós não podemos fazer um conjunto habitacionais com tipologias diferenciadas, né? É absolutamente sem sentido, né? Quer dizer, não ter se conseguido trabalhar nessa perspectiva. Se trabalha aí naquela ideia da casa modelo reproduzida ao infinito, até quando tem intervenção com empreiteira. A segunda questão fundamental, né, que é a valorização do espaço público, né, que está dentro de uma questão mais ampla, que é a relação com a cidade. Né? Quando eu construo habitação, eu estou construindo cidade. E quando eu estou construindo cidade, eu tenho que construir um espaço público. Então, isso dialoga com uma visão de cidade. Projetos habitacionais não podem não dialogar com um projeto de cidade. E eles estão construindo cidades. Se a gente considerar que a maior parte da cidade é constituída de habitação, né, evidentemente, nós temos que produzir habitação com espaço público, com equipamentos sociais, com mobilidade, e, evidentemente, isso, né, também remonta a uma outra discussão, que hoje é muito mais pertinente nos anos 70, que é a habitação nas áreas consolidadas. Por que hoje é mais pertinente do que nos anos 70? Porque a cidade cresceu muito, as cidades se expandiram horizontalmente. Tenho certeza que em Bauru é possível abrigar o dobro da população sem crescer 1 metro quadrado para a periferia da cidade. Então, isso significa pensar a produção habitacional dentro da cidade. Se eu vou ter 23 milhões de novas moradias, eu preciso disso no Brasil nos próximos 15 anos, né, e o Plano Nacional de Habitação fez esses cálculos, né, eu posso abrigar essa população dentro, né, dos espaços urbanos já constituídos. Né, e não, né, isso exige também projeto. Muito mais, né, a importância do projeto cresce com isso. Né, a questão da participação e da autogestão, né, ela é fundamental, porque ela também vai ser um elemento, né, de economia no custo. A participação, né, e a autogestão, o autoempreendimento da casa própria, no caso da casa individual, né, é um elemento que permite se construir melhor por menos. E esse é um desafio para atender, né, uma produção em massa.
né, produzir por menos com qualidade. Né? Se a população consegue, sem apoio nenhum do Estado, viabilizar bem ou mal uma casinha, tá certo? Com o apoio do Estado, com uma base urbana adequada, né, com o apoio dos arquitetos, né, uma assessoria técnica, nós vamos ter uma produção de muito mais qualidade. Né? E, finalmente, enfrentar a questão da terra. Né? A terra, né, porque eu falo assim, a cidade dá para produzir, né, dobrar a população de Bauru dentro do tecido urbano dela. Só que aí nós temos que enfrentar o problema da terra. Eu tenho que ter uma política fundiária, eu tenho que enfrentar os vazios urbanos, eu tenho que enfrentar o valor da terra exagerado. Né? Então, né, esse é um desafio fundamental para a gente poder enfrentar o problema. É claro que existem muito mais desafios do que esses, mas eu acho que esses resumem um pouco alguns dos dilemas que nós temos hoje na questão habitacional do Brasil. Mas nós também precisamos de uma outra coisa, que é, né, um poder público que priorize isso, que dê prioridade para esse tema. E, tradicionalmente, o poder público no Brasil não deu importância para a questão urbana, não só para a questão habitacional, para a questão urbana. Acho que foi bom para poder caminhar aí durante 100 anos da história da habitação no Brasil. Obrigado.